Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Lean, o seu podcast relacionado à metodologia Lean. E para você que está aqui pela primeira vez, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Lembrando um pouquinho a respeito do nosso último podcast, nós abordamos um pouco sobre a metodologia Lean e onde ela pode ser aplicada. E é por isso que hoje iremos falar de um processo que é super importante na vida de todo mundo. É o Lean aplicado na área da saúde. Isso mesmo, Daniela. Lean aplicado na saúde é muito importante. Com o tema o paciente no centro de tudo. Trouxemos a Natália Zimmermann como convidada. Natália, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade para a gente bater um bate-papo. Eu gostaria inicialmente que você se apresentasse para os nossos telespectadores. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Na verdade, é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, né? É um prazer falar de Lean na área da saúde, um tema que eu me apaixonei ao longo do tempo. E antes de começar o bate-papo, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Natália, eu sou farmacêutica de formação, né? Atuo há mais de 10 anos na área hospitalar, né? Vamos falar um pouco mais sobre a área hospitalar, mas, na verdade, o Lean na saúde ele é aplicável a qualquer tipo de nível de atenção à saúde, clínicas, hospitais, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sou farmacêutica, sou mestre em farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas, especialista em farmácia clínica pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, e é um prazer, né? Esse tema eu sou super apaixonada, vocês vão ter que me mandar para falar. Muito bem, vai ser ótimo então, vamos tirar todas as dúvidas aqui do Lean na saúde. O paciente no centro de tudo, né? Natália, fala um pouquinho, a Dani começou falando que o Lean é aplicado, é versátil, aplicado em diversos segmentos, e aqui a gente está especificamente falando do Lean na área da saúde. Mas eu gostaria, para a gente sintonizar para os nossos telespectadores, falar um pouquinho, brevemente, o que é a metodologia Lean e se ela realmente é versátil e é aplicável na área da saúde. Aqui é versátil, eu já falo de cara, né? A metodologia Lean é uma metodologia de gestão de processos que visa a eficiência e a redução de desperdício, né? A gente sabe que a metodologia Lean, ela remonta ali desde o pós-Segunda Guerra, né? Muito aplicável à indústria, mas desde 2002 a gente tem ouvido muito falar no termo Lean Healthcare, que é justamente a metodologia Lean aplicada à área da saúde nos diferentes níveis de atenção à saúde, né? Tem muitos trabalhos que falam sobre a aplicação da metodologia Lean na área da saúde. Eu, inclusive, já participei de alguns projetos. Muito legal. Né? E, de fato, trazer eficiência, trazer eficácia para os processos, gerar valor para o paciente, como você bem falou, o paciente está no centro de tudo, né? Então, como nós podemos gerar valor para o paciente que está sob os nossos cuidados, de forma a não prejudicar a sustentabilidade do negócio, né? Quando a gente fala na área da saúde de um hospital, seja público e privado, né, a gente precisa entender que é uma empresa, né? Se a gente está falando de um hospital público, nós temos recursos, né, do governo que precisam ser bem gerenciados para melhor atender os pacientes, até porque a gente sabe que o mau atendimento, uma qualidade na assistência baixa, isso também gera mais custo. Então, entender todo esse mecanismo de que trazer eficiência, olhar para isso com carinho, reduz custo e melhora assistência, é o melhor dos mundos. E falando da área privada, nem se fala, né? É uma empresa privada, precisa de sustentabilidade, e a gente sabe que a área da saúde hoje, a área da saúde suplementar, enfrenta muitos desafios, né? Então, a metodologia ganha ainda mais destaque nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Sem dúvida. E pensando em redução de custos, como você falou, né, o paciente está no centro de tudo, a gente faz a parte da qualidade do serviço, né, a segurança do serviço, assegura que ele vai ser bem atendido num tempo menor, né, possível, né, então você acaba tirando os desperdícios, mas você tem o custeio, né, de uma empresa, né, você tem o hospital como uma empresa. Você então diria que a metodologia Lean, ela é uma estratégia no momento de um administrador implantar? Sem dúvida, né? O que acontece muito, assim, sendo bem prática nessa minha colocação, vivendo o dia a dia, né? Hoje, o cenário de saúde suplementar, falando um pouco da área privada, que é a maior parte da minha expertise, mas também se aplica perfeitamente ao público, né? Como eu falei anteriormente,
é um setor que precisa olhar cada vez mais com carinho para a gestão de custos, né? Eu sei que não é o tema do podcast, daria até um outro tema em outro podcast, mas existem hoje modelos de remuneração das operadoras de saúde cada vez mais desafiadores, que requerem que o administrador hospitalar tenha nas mãos o pleno conhecimento de quanto custa cada operação em saúde que ele desempenha, seja na assistência direta ali ao paciente, como no que a gente chama de áreas de apoio, né, que a assistência ela não se desenrola por si só. Existem vários setores que o próprio nome diz de apoio, que apoiam a assistência para que ela aconteça da melhor forma, e todo esse cenário, todo esse fluxo desenhado dentro das instituições, aqui eu falo mais de hospital, mas pensem nisso para todas as áreas, né? É super desafiador saber o custo, ter tudo muito bem controlado para garantir o máximo de rentabilidade frente àquele modelo de remuneração que o hospital, a instituição, ela tem. Então, o administrador hospitalar, quando ele entende que trabalhar uma metodologia de gestão de processos para que eles sejam cada vez mais alinhados, isso é importante até para a redução de carga de trabalho dos próprios colaboradores, né? Então, isso melhora até o clima organizacional, né? Se eu tenho processos mais alinhados. Isso reduz custo operacional, melhora a rentabilidade. Então, não tem como não dizer que a metodologia ela agrega muito valor, né? Apesar dessa metodologia ser relativamente antiga, né, porque a gente fala ali da Segunda Guerra Mundial, isso, né, no modelo de Toyota, né, não vamos entrar aqui nisso tudo, mas na área da saúde especificamente, ela vem ganhando muito destaque no Brasil, inclusive com projetos do Ministério da Saúde desde 2017, né, então para quem não conhece, né, vale muito a pena procurar, saber mais, que com certeza agrega muito em qualquer serviço para qualquer segmento. Que é o Lean das Emergências, né? Exatamente. Do Ministério da Saúde, junto com o Sírio-Libanês, né? Que eles fizeram um projeto, acho que começou em 2018, acho que foi, né? 2018. Eles fizeram, porque tinha, né, um problema na área de emergência, né? Então, às vezes, eles tinham que mandar a ambulância embora, não tinha como receber a ambulância, o paciente ficava no leito, no meio do corredor, né? Não tinha, na verdade, não tinha um leito para o paciente, né? Então, a rodada desse paciente até conseguir um leito era muito complicado, né? E se você entrar na página, tem uma página, se você entrar no Ministério da Saúde, lá no Gov, tem a página Lean nas Emergências, você consegue ver que eles tiveram um ganho muito grande, né? Eles reduziram o tempo de atendimento dos pacientes, eles reduziram a fila, né? Não existe mais as pessoas nos corredores, né? Eles conseguem captar todas as ambulâncias que chegam, então eles realmente estão prestando um atendimento à população, né? E o melhor do mundo seria se todos os hospitais, todos os serviços de saúde implantassem essa metodologia. Nos Estados Unidos, a gente vê que tem muitos trabalhos, né, que mostram a eficácia da metodologia, mostram reduções de 69%, 74% em tempos de espera do paciente, em tempos de espera por uma análise, né? Porque a partir do momento que você descobre com o princípio do valor do Lean, né? Que são 5 princípios. O primeiro é o valor, né? O valor do Lean, é o valor do paciente, colocar esse valor em fluxo contínuo, produção puxada, perfeição, né? Então, assim, são 5 pilares do Lean. Se você aplicar isso dentro do hospital, você tem o melhor fluxo, né? Desses processos, né? E você tem uma melhora de atendimento, uma melhora na qualidade, né? Então, o paciente tem um sentimento de valor a mais, né? Tipo, quando ele quer entrar num hospital, ele não quer ficar lá muito tempo. Ele quer entrar, ser atendido com a qualidade que ele precisa receber, porque ele está acamado, tá doente, né? Ninguém quer ficar doente esperando horas, né? Então, se todos os hospitais fizessem isso, traria um ganho muito maior para a área da saúde. Você trabalha dentro de um hospital hoje, né? Sim. E no hospital que você trabalha, tem essa metodologia? Como é que é? Lá é implantado? Antes de começar a falar sobre a minha prática, né, eu queria só fazer um adendo até para o pessoal que não conhece muito sobre a metodologia, entender a importância disso no meio de emergência, né?
Quando a gente fala da percepção do paciente, do cliente que vai até uma emergência e vê tudo lotado, é um caos, né? Isso a gente está falando de um termo também na saúde muito estudado, que é a experiência do paciente, né? Então, as instituições, elas olham cada vez mais para a experiência daquele paciente na jornada dentro da instituição. E quando a gente pensa no Lean nas emergências, veja, uma emergência que tem 30 leitos, por exemplo, aqueles 30 leitos aguardando uma internação, né? Nos hospitais, né, que tem trabalhos, na verdade, não só no Lean nas emergências, mas vários outros trabalhos na literatura que mostram, aquele paciente ele fica super estressado, demora para ir para uma internação, gera todo um caos naquele fluxo ali de emergência, atrapalhando inclusive fluxo, tudo. E quando a gente não olha para a causa raiz do problema, que é isso que a metodologia nos traz muito, né? Análise de causa raiz. Quando a gente não olha para a causa raiz, o que a gente tende a pensar primeiro? Nossa, tem 30 leitos de pessoas aguardando, eu preciso colocar mais gente para dentro? Aumenta. Eu vou lá, eu vou investir um dinheiro, eu vou lá, eu vou aumentar. É a internação que está com problema, que não estou conseguindo subir porque falta leite de internação? Aumenta. Aumenta que vai dar tudo certo. O problema não é só na entrada, é na saída, né? A alta, né? Muita gente fica aguardando a alta para desocupar o leito para outros entrarem, Exatamente. E o que eu gosto muito na metodologia, para quem não conhece, né, não tem muita familiaridade, está aqui para conhecer um pouco mais, é justamente isso, é deixar de ter esse olhar de atacar o problema em si, ser imediatista, mas pensar na causa. Eu não vou pensar primeiro na solução. Aí é que está a jogada do Lean. Eu não vou pensar primeiro na solução. Tá faltando leite? Aumenta. Às vezes o hospital não tem nem essa capacidade física ali de infraestrutura de aumentar, ou não tem mesmo o valor ali para o investimento de um aumento de infraestrutura, né? Que tem toda uma questão de obra, né? De investimento. Então, quando a gente deixa de olhar para o problema e querer de cara pensar na solução, e a gente começa a usar a metodologia para análise da causa raiz, mas por que essas pessoas estão aqui? É porque o pessoal lá na internação está demorando para sair? Será que é alguma burocracia? E vejam, quando a gente olha esses projetos sendo desenvolvidos, às vezes é uma coisa mínima que desencadeia toda uma melhora, né? Então, nesse projeto no Lean das Emergências, isso é público, né? Como a Dani falou, tem no site do Ministério da Saúde, lá tem relatos de queda de 50% do tempo de espera para internação. Isso é muita coisa, né? Quando a gente olha o cenário SUS, isso é muito significativo. Com certeza. Né? Então, isso agrega muito valor. Valor é o que a gente quer para o nosso paciente, é um pilar da experiência do paciente e também um pilar do Lean. Por isso que casa muito o Lean na saúde, né? Esse é um dos princípios que casa muito, mas vários outros casam, né? Sem dúvida. Então, assim, na sua opinião, Natália, a aplicação, a implementação da metodologia Lean deve ser algo do planejamento estratégico da instituição de saúde? Deve ser algo do planejamento estratégico. Eu também vou fazer um link com uma outra pergunta da Dani que eu não respondi, que é acerca da minha experiência, né? E trabalhando com o Lean, uma das coisas que é fundamental é o patrocínio da alta governança da instituição. Se a diretoria, né, se a liderança alta da instituição ela não apoia um projeto Lean, dificilmente ele vai para frente. Esse apoio é fundamental. E uma das estratégias para garantir esse apoio é que isso conste no planejamento estratégico da instituição. Então, se isso consta no planejamento estratégico da instituição, toda a instituição ela se volta para aquilo, né? E garante esse patrocínio necessário. E aqui eu não falo patrocínio financeiro, é patrocínio de fato de apoio, né? Porque quando a gente trabalha a metodologia, muitas das vezes, eu não vou dizer a maioria, né? Porque eu participei de alguns projetos e conheço outros de literatura, mas o investimento financeiro em si, ele nem é tão grande. Se você aplica muito bem a metodologia, entende de fato como resolver o problema de forma estruturada, o aporte financeiro para a resolução dos problemas, muitas das vezes, ele nem é tão necessário em grandes montantes, né, de valor financeiro, né? E falando um pouco da minha experiência, né, e falando da importância de ter isso no planejamento estratégico e a importância do patrocínio e da governança, eu trabalhei numa instituição que ela tinha o intuito de mudar cultura, que esse é um outro desafio, né, para a implantação de metodologia Lean. Se não o maior, eu acho. O maior. Eu diria o patrocínio da governança e cultura. Exato. Se eu não tenho uma mudança de cultura na instituição, dificilmente eu consigo transformar aquele local. Porque quem já aplicou a metodologia sabe, é uma metodologia transformadora.
né? E ela não é só momentânea, né? Acabou o projeto, consegui, legal. Eu preciso garantir a melhoria contínua daquele processo, né? Então, aí também vem um grande outro desafio, né? Como garantir essa continuidade. Não ter uma ruptura, né? Uma Exatamente. interrupção. Então, constava no planejamento estratégico da época que houvesse essa mudança de cultura na instituição, um olhar mais profundo para o Lean como ferramenta, de fato, que tem a capacidade de trazer transformação, a transformação necessária em todo esse cenário desafiador da saúde suplementar, como eu falei anteriormente. Então, eles resolveram montar turmas de Green Belt, Black Belt, né, em diferentes níveis, né? Não sei se vocês já comentaram, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso, para quem não conhece. Mas resolveram montar essas turmas com os colaboradores, né? Então, houve a formatura de uma primeira turma e a ideia era que esses colaboradores, uma vez formados, pudessem perpetuar essa cultura para os demais, né? Para que se criasse de fato, uma universidade, né? Exatamente. Uma que aquilo disseminação fosse, positiva. Exato, um berço de projetos para que houvesse, de fato, uma transformação verdadeira, né? E aí, por uma mudança de gestão, esse projeto não foi para frente. De novo, né, como é importante a governança patrocinar e, de fato, entender, não, isso não é só um investimento que eu faço no colaborador que eu não vou ter retorno. Esse retorno, ele vem, né? E uma das experiências que eu tive, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 projetos grandes envolvendo a metodologia, um no meu projeto de Green Belt e um outro também muito focado no cenário de Covid-19, que foi muito desafiador para a gestão de recursos, gestão de custo, né? A gente sabe que a pandemia ceifou muitas vidas e muitas delas por falta de medicamentos e materiais, e eu, como farmacêutica, estive intimamente ligada nesse cenário, né? De ter que chegar todos os dias para trabalhar e contar o meu estoque e chegar para o intensivista e falar, olha, isso é o que nós temos para trabalhar no dia de hoje, como otimizar protocolo e tudo mais. E como era uma rede de hospitais, né, o corporativo ele acompanhava de forma muito sábia, muito de perto, todas as movimentações de estoque que aconteciam, né? Então, quanto que está usando de sedação esse hospital A, B, C, Z, de diferentes regiões do Brasil inteiro, como esses medicamentos estão sendo utilizados e como um pode aprender com o outro. Mas numa análise fria, nada de linha ainda. E aí, viu-se que o hospital que eu estava atuando, ele gastava muito mais com os medicamentos para sedação, que eram muito utilizados para o paciente COVID na época, do que outros hospitais da mesma rede. E aí começou-se a gerar o questionamento. Não, pera, por que está gastando? Se o perfil de paciente é basicamente o mesmo, os medicamentos disponíveis em todos os locais eram os mesmos, então o que acontece de diferente de um lugar para o outro? E aí a gente foi começar a puxar e tentar resolver a causa raiz. Será que o protocolo está ajustado? Não, o protocolo está ajustado. Mas por que o corporativo precisa comprar cada vez mais um volume de medicamentos grandes para a instituição A e isso não acontece nos outros locais, né? E quando a gente foi analisar a causa raiz, veja, o problema estava na devolução de medicamentos à farmácia, a logística reversa. Então, se eu tenho um estoque controlado de forma informatizada e global, tudo que sai do meu estoque automaticamente entende-se que eu preciso fazer uma reposição, né? Uma premissa básica de gestão de estoque. Dá até para usar Kanban, que também é uma metodologia também usada no Lean, mas nem vem ao caso nesse caso, né, específico. E aí, aquele montante alto de dinheiro voltado para medicamento totalmente desconexo do restante da realidade das outras instituições, e de fato era isso. Como o medicamento ele saía do estoque e por questão de medo da equipe, problema ali no manejo, ele não estava voltando para o estoque, não estava sendo realizada a logística reversa, o corporativo entendia que tinha sido consumido e eu precisava comprar. Chegava cada vez mais estoque. Não tínhamos nem espaço para armazenar do tanto que chegava. Mas por que está chegando tanto? Justamente pelo impacto dessa devolução que estava parada, por medo de contaminação, enfim, eram N fatores que foram extensamente estudados na época com a metodologia. Teve pelo que eu entendi, teve um excesso de estoque devido a uma falta de informação no fluxo. É isso. Não houve um controle de movimentação, aquilo que saía e não retornava era dado como utilizado. Exato. Então, essa falta de informação gerava uma compra e, consequentemente, um excesso de estoque. Exato. Né? E quando haviam as análises de consumo de medicamentos para intubação, para sedação,
entendia-se que aquilo estava sendo consumido, e aquilo era um montante totalmente distinto dos demais. E aí foi feito todo um trabalho utilizando metodologia, né, com um composê, vamos dizer, de várias ferramentas que a gente tem na metodologia, e isso foi eliminado. E o problema todo é que, como essa logística reversa não acontecia, isso ficava acumulado quase que num limbo, né? Os medicamentos quebravam porque ficavam ali aguardando devolução, então teve perda de fato financeira. E com tudo isso, até resgatando um pouco os dados, a gente estimava uma perda de quase R$24 por paciente dia. Nossa. Né? Então, se a gente tinha dados de 2.000 pacientes dia, com o projeto deixamos de perder todo esse fluxo, seja perda de quebra, perda por compra desnecessária, a gente deixou na época de perder mais de R$200 mil em 6 meses apenas. Né? Então, de novo, né? Olhar para a causa raiz, tentar entender, veja, o paciente lá na ponta nem sabia o que era a devolução, né? Mas quando a gente fez toda essa análise, a gente chegou a essa conclusão e foi muito legal. Foco, né? Focou naquele problema e aí foi a fundo, né? Até achar a causa raiz para poder sanar. Né? Aí cortou na raiz, aí cai tudo os isso problemas. Tudo dentro do caos, né? Sabendo que você tem que ter atenção ao paciente, né? Não pode deixar de faltar ao paciente, mas também você também não pode gastar, né? Então aí você, tentando entender, tinha vários desperdícios escondidos ali, né? Exatamente. Vários desperdícios, mas o maior deles é o de estoques, né? E, na verdade, o fluxo não funcionava, o retorno não voltava, e aí a gente não tinha a compra. Na verdade, tinha a mais compra do que deveria ter, né? E nesse movimento desnecessário, havia perda por qualidade, né? Que você citou em relação à quebra de... Exato. Natália, pegando aquele gancho da questão estratégica, né? Para implementar a metodologia Lean dentro de uma instituição na área da saúde, deve-se fazer gradativamente ou tem que ser sistêmica? Implantar para virar cultural ou focar em alguns setores e ir fazendo pequenas entregas e demonstrando que aquela metodologia, de uma maneira sistemática, estruturada, funciona realmente para que todos comecem a apoiar essa mudança cultural? Então, é uma maneira sistêmica, já de imediato, para que toda a organização já tenha essa cultura implementada, essa absorção dessa nova cultura, ou tem que ser de maneira sistêmica e pontual, setorial, para que vá disseminando com o tempo? Existem esses dois modelos? Qual é o melhor modelo? O que você acredita? Olha, o que eu acredito pela minha experiência é que não só no Lean, mas em vários outros tipos de virada de processo, quando a gente faz de forma sistêmica e não estruturada, é muito difícil manter isso a longo prazo, né? Então, primeiro de tudo, né, para quem quer implantar, para quem está estudando isso, né, a partir da minha experiência, apoio da governança. A governança está apoiando, é toda uma mudança de cultura que precisa acontecer e ela não acontece da noite para o dia. Então, hospitais, eles normalmente têm problemas muito característicos. É um problema na emergência, centro cirúrgico, farmácia. Então, até a própria metodologia, em alguns estudos, eles falam. Ataque um problema, entenda um problema. Qual que é a minha maior dor hoje na instituição em que eu atuo? Eu vou olhar para aquela dor, vou fazer um trabalho focado naquilo. E quando a gente mostra resultado, é muito mais fácil fazer essa virada de chave em outros pontos para que a cultura possa se estabelecer de uma forma muito mais pelo exemplo mostrar na prática, do que pela força, né, de um treinamento. Porque eu posso muito bem colocar todo mundo numa sala, agora a gente vai aprender sobre metodologia. Legal. Existe um problema muito sério na área hospitalar, isso não só aqui na região, mas isso eu vejo no Brasil inteiro, que eu tenho a oportunidade de transitar em algumas instituições pelo país, é o que a gente chama de turnover. Né? Eu tenho muita rotatividade de colaboradores. Então, se eu boto todo mundo numa sala, ensino sobre a cultura, daqui a 6 meses, talvez metade das pessoas que estavam naquela sala não estavam mais. Então, se eu faço a mudança de cultura, lógico, o treinamento é super importante, é uma das fases, né? Conscientizar sobre a metodologia, formar líderes que possam disseminar essa cultura. Mas se eu começo a exemplificar e mudar uma cultura pelo exemplo, então vou fazer um projeto na emergência. Poxa, funcionou na emergência, a governança está mais segura em patrocinar, os líderes de opinião da instituição, eles já enxergaram que aquilo foi algo transformador e isso abre portas para outros pequenos gargalos que possam acontecer.
né? Então, eu acredito muito nisso. E isso, uma vez implantado, isso vai ser implantado em ondas, né? Porque eu tenho um projeto, eu tenho um segundo, eu foco meu olhar e toda a minha estratégia para um ponto específico, e depois é outro, e quando eu olho é toda uma instituição transformada pela metodologia, né? Isso que é o bacana. Às vezes, quando a gente tenta fazer algo muito de pronto, né? Muito de forma abrupta, a gente pode acabar perdendo credibilidade e justamente, tá vendo? Uma correria danada, estão me parando aqui no meu setor para falar de uma coisa que eu não vou ter tempo para olhar. Não é assim que acontece na prática, né? Na rotina. Pequenas entregas, então, exatamente. Né? Começar com pequenos entregas. Projetos. E depois vira cultural, eles mesmos vão ver a melhoria contínua em cada setor e vão fazendo novos projetos para que se torne contínuo. Né? Exato. Sabe uma coisa que funciona muito em hospital também, que é da metodologia e muita gente não conhece, é muito disseminado em hospitais no Brasil, o 5S. Né? A gente tem o 5S como uma ferramenta, né? E o 5S hoje ele é tão bom dentro do hospital que tem trabalhos que mostram redução de infecção hospitalar por 5S. Então, são programas muito patrocinados pelas comissões de controle de infecção hospitalar, né? Cada hospital tem esse serviço, é obrigatório ter. Então, uma dica legal, por onde começar um projeto? Se sua instituição tem um alto índice de infecção hospitalar, vale a pena estudar um pouquinho a fundo sobre programas 5S para redução de infecção relacionada à assistência à saúde. E manter isso, implementar e manter na rotina. Não fazer, olha, o mês do 5S e depois volta ao tudo ao normal, né? Exatamente. Tem muita instituição que pratica isso, né? Olha, tem o dia nacional do 5S, né? Mas depois não vira cultural. Não vira cultural, né? E aí a organização, todo aquele projeto que era para ser implantado e perpetuado é esquecido, né? Como a gente fala que para receber inspeções, a gente tem que estar preparado todos os dias, né? Não só inspeções, como aqui a gente está falando do paciente no centro de tudo. Então, é como se todo dia tivesse inspeção. É como todo dia o paciente merece ser tratado como se tivesse inspeção ali de qualidade. Exatamente. Tá? E é muito comum, né? Então, é dia de acreditação hospitalar ou dia de algum programa, coloca tudo debaixo do tapete, vou lá, dou o meu melhor e no dia seguinte está tudo do mesmo jeito, né? E quando a gente fala de uma cultura de fato, quando a gente fala dessa mudança de mindset mesmo, de melhoria contínua, isso é algo que precisa desaparecer para que esses projetos, que iniciam-se como projetos, né, mas para que eles se perpetuem na cadeia de valor para o paciente, né? Isso é muito importante. Sim. E isso que você falou é muito importante porque é uma realidade, né? Então, de fato, o pessoal tem que parar para pensar um pouquinho nisso. Às vezes é um trabalho a mais que eu tenho para olhar com carinho para um processo, mas que vai me economizar todo um tempo lá na frente de um processo que vai rodar muito mais redondo, com mais eficiência, e isso pode até realmente voltar. A instituição pode entender que isso foi um ganho e isso voltar, de fato, em investimento, né, para aquela própria equipe, aquele próprio setor. Então, isso é muito importante. Você citou em rotatividade, em turnover. Talvez seja uma das causas raízes de turnover um ambiente tumultuado, um ambiente de guerra ali, não preparado, com as ferramentas ali do lado, mais estruturada, mais ordenada, organizada. Talvez isso, o 5S pode ajudar, inclusive, a diminuir o turnover. Exatamente. E além disso, eu acho que é o excesso, né, de trabalho, né? Então, a pessoa faz várias coisas que, para ela, aquilo é um valor. E não necessariamente ela estando fazendo aquilo, ela fazer aquele processo, agrega valor ao paciente, né? Então, aquilo pode ser uma coisa que ela tem que fazer, mas que não agrega nada ao valor, né, do paciente. Então, ele poderia ser retirado. Então, a pessoa se esgota muito. E eu acredito que, por isso, a questão do ambiente desorganizado, a questão de estar cansado, né, porque se sente sobrecarregado por vários desperdícios que carrega nas costas, né, que tem esse alto turnover. Eu acredito que seja isso, né? Com certeza. Então, eu acho que é muito importante essa questão de fazer a metodologia funcionar dentro dos hospitais, porque você consegue até melhorar o serviço dos profissionais de saúde que estão lá dentro. Quando a gente olha para ambiente desorganizado, retrabalho é uma coisa que acontece muito no ambiente hospitalar. Então, quando a gente olha com carinho para o processo e entende que é possível cortar aquilo que não agrega valor, como a Dani falou, isso de fato melhora todo o ambiente, né, de trabalho, fluxo, se torna muito mais fluido e muito mais agradável trabalhar num ambiente assim. E quando a gente fala de desorganização no ambiente de trabalho, falando agora um pouco da área hospitalar,
e fazendo um link com segurança do paciente, né? Que o paciente está no centro de tudo, então a gente também precisa falar sobre qualidade de segurança. Um ambiente desorganizado de manipulação de medicamentos para administração de medicamentos. Um posto de enfermagem, por exemplo. Se aquele ambiente está desorganizado, se existem interrupções contínuas naquele processo de preparo daquele medicamento, a chance de acontecer um erro de medicação é brutal. Né? Então, se eu tenho um erro de medicação acontecendo, então, para quem não é da área da saúde, né, o erro de medicação é tudo aquilo que pode acontecer que afeta o paciente, seja um erro na dispensação pela farmácia, na administração do medicamento, no preparo. Então, se acontece um erro de medicação, isso atinge o paciente, eu tenho aumento de custo. Então, veja como existem várias camadas, né? Então, um ambiente organizado, um processo enxuto, contribuem muito para a qualidade de segurança e também para o clima organizacional e para a saúde mental dos colaboradores, né? Porque hoje muito se fala na saúde mental para o profissional de saúde, né? Então, isso, veja como a metodologia indiretamente também causa impacto, né, potencialmente em várias outras áreas. E eu trouxe até um dado aqui do FDA, 2009, que os erros evitáveis decorrentes de erro de medicação custou aos Estados Unidos 4 bilhões de dólares no ano de 2009. Exatamente. Então, tanto que isso impacta financeiramente a instituição, né? Você vê vários hospitais, é que você falou, o fluxo tem que ser correto, ele não pode ser truncado. Se tiver desorganizado, não tiver o 5S, se ele não tiver a organização do ambiente de trabalho, mesmo na farmácia ou nos centros que gerem alguns leitos ali naquele andar, ele vai sair errado e aí pode ocasionar o quê? A morte de um paciente, né? Então, pode vir a ocasionar coisas piores, né? Então, a organização realmente é um dos pilares também que precisa ser implantado nos hospitais, né? Existem alguns que já têm alguma... Você vê a movimentação correta, mas tem outros que é um caos. Exatamente. Eu vou só contar uma história falando de erro e de 5S, a importância de ter tudo isso muito conectado, né? Eu tenho um relato, né, bem forte sobre um ambiente desorganizado causar um impacto no paciente, uma dispensação errada de medicamento, né? Então, era uma paciente que queria fazer um procedimento cirúrgico estético, rápido, ir embora no mesmo dia, né? Ia fazer o procedimento e ir embora no mesmo dia. Por motivo ali de uma pequena intercorrência, a paciente precisou ficar no hospital por uma noite, né? E não sei, para quem não conhece, existe inclusive trabalho científico que fala que é mais perigoso passar uma noite no hospital do que esportes de risco, como bungee jump. Então, é mais seguro você pular de bungee jump do que passar uma noite no hospital. Né? Existe um gráfico, inclusive, um trabalho super conhecido, bem bacana, que mostra até atividades como construção civil, que também é super perigoso para risco de acidente. Nada disso supera uma única noite no hospital. Né? Então, essa paciente, ela precisou passar uma noite no hospital e aí veio um erro de medicação fatal, uma troca de medicamento, porque na hora a pessoa, para pegar o medicamento para preparar, para liberar, para a enfermagem administrar, tinha solto na bancada um medicamento que não era aquele que precisava ser dispensado, e aí foi dispensado, barreiras de segurança foram quebradas, e esse medicamento ele foi administrado, a paciente perdeu a vida, né? Então, um 5S poderia ter feito a diferença, né? Existe também uma ferramenta na metodologia que é o Pokayoke, né? Então, se eu faço um processo à prova de erro humano, né? E na farmácia hospitalar é muito fácil, né? Existem hoje sistemas informatizados muito robustos que não me deixam seguir à frente com o processo se eu leio um código de barras distinto daquilo que foi pedido pelo médico em prescrição. Né? Então, se eu tenho um processo muito bem ajustado, eu evito, né? E os custos com erro de medicação são astronômicos, né? Existem dados muito estruturados dos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem nenhum estudo muito robusto que nos mostre de fato quanto, né? Mas se a gente fala desses números nos Estados Unidos, com toda a potência que eles são e todos os recursos tecnológicos que eles têm a favor deles para fazer uma boa gestão, né? Os melhores hospitais do mundo e tudo mais, imagina aqui no Brasil com toda a deficiência que a gente tem, né? Então, de fato, são números muito alarmantes e para quem trabalha com saúde suplementar é mais arriscado ainda. De novo, os modelos de remuneração. Né? Existem operadoras hoje que trabalham com compartilhamento de risco, é um modelo de remuneração. Né? Então, eu te pago para você fazer um procedimento cirúrgico simples, entrou, saiu. Se complicou, se o paciente infectou,
Se acontecer um erro de medicação, eu não vou arcar com esse custo é da instituição. Foi um erro evitável. A maioria desses erros, eles são evitáveis. Né? Grande, expressiva maioria deles são evitáveis. Então, quando a gente está falando de um cenário tão adverso, né, uma noite em hospital ser tão perigosa, né, tudo que pode levar com um problema de processo simples, organização, 5S. Estou falando de uma vida, né? Sim. E vida não tem preço. Né? Então, a gente fala da instituição, né, que tem toda a necessidade de sustentabilidade, mas uma vida humana não tem preço. Se você... a gente está falando de custos, né? Mas tudo voltado à boa qualidade, a melhor qualidade no atendimento ao paciente, que é o centro. Uma matriz, por exemplo, de esforço-impacto, custo-benefício, vamos falar assim, nos mostra algumas ações em que um baixo esforço traz alto impacto, né? E isso é importante fazer isso, porque quando a gente fala esforço, é esforço de mão de obra, esforço financeiro e tal. E o que acontece? A gente tem que avaliar a questão do custo da qualidade alto, mas e o custo da não qualidade? Que você acabou de falar, de trazer óbitos, e isso a reputação, a segurança de todo mundo, da sociedade que fica sabendo que aconteceu um erro na administração do medicamento dentro daquele hospital e perde a credibilidade, né? Quem que quer, por exemplo, correr algum risco, né? Em que fica com receio quando você tem algo que leva ao conhecimento da população, né? Então, o custo da não qualidade é muito maior do que investir, às vezes, naquela matriz esforço-impacto, com pouco esforço, traz alto impacto para a qualidade da instituição. Exato. E esse olhar ele é muito importante na avaliação do administrador hospitalar em permitir um projeto da metodologia Lean, porque muitas vezes o conhecimento ele não está dentro da instituição, então é necessário contratar uma consultoria especializada e às vezes a alta gestão acaba olhando e falando, não, isso aí é mais custo, não posso com isso agora, mas é exatamente isso, né? A prevenção desse custo indireto é muito maior e é uma conta nem sempre fácil de fazer, de bate-pronto, né? Mas todos precisam ter isso em mente, né? O custo da não qualidade é altíssimo e os riscos são inúmeros. Olha o risco jurídico desse caso que eu acabei de contar, risco de imagem, como você acabou de falar, isso também não tem preço, né? Não. Quando você tenta vender, né, a metodologia, eles não têm uma tangibilidade daquilo. Exato. Né? Então, você está vendendo uma teoria. Como é que ele vai ver na prática? Ele só vai ver na prática se você fizer uma implementação, que seja na emergência, que você falou que é o principal, né? Você entra, faz na emergência, mostra, né? Mostra que tem a eficiência, a metodologia, e aí começa a expandir. Mas como entrar se a pessoa, quando você está tentando vender, ela não tem isso tangível? Como você acha que entraria dentro de uma instituição? É difícil justamente por isso, né? Porque o custo, a redução de custo, ela é muitas vezes indireta, né? Eu preciso investir em mão de obra especializada para a implantação de uma cultura, mas veja, se eu tenho sucesso naquela implementação, eu preciso desse investimento uma única vez. Toda a cultura se transforma e isso se perpetua, mesmo com saída e entrada de colaboradora, se isso é cultural, isso tende a se perpetuar dentro da instituição, né? E é muito difícil quando a pessoa tem aquela visão limitada de não, esse investimento custa tanto, então é tanto a menos do meu caixa que eu tenho e eu não quero investir. Mas não, poxa, peraí, eu tenho um problemaço no meu pronto atendimento, eu tenho um problemaço no meu centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico é uma das grandes fontes de receita do hospital, né? Falo de cirurgia eletiva, né? Isso tem um grande impacto. Se eu tenho dificuldade de giro de sala, eu tenho muita dificuldade de seguir e otimizar a minha receita, né? Então, se eu tenho uma visão de que esse projeto, eu tenho um custo inicial, de fato, de implementação, porque eu preciso treinar líderes, eu preciso entender a metodologia, preciso ter um acompanhamento nessa implementação. Se ele entende o resultado disso no final, indireto, em todas essas frentes que a gente falou, de diminuição de risco de imagem, né? De aumento de qualidade de segurança perceptível pelo cliente, isso muda, de fato, a chave, né? E como você falou da matriz de esforço-impacto, né? As primeiras ações que a gente trabalha são aquelas de baixo custo, né? De baixo esforço e grande impacto, né? Custo, né? Baixo esforço e grande impacto. E que a gente tem o que a gente chama de quick wins, né? Que são aquelas pequenas vitórias que a gente super comemora, mas que tem um altíssimo impacto. Isso já muda a figura, né? Quando eu consigo mostrar os quick wins,
eu consigo mostrar o valor daquilo e quanto que aquilo já impactou naquele meu problema, isso abre também muitas portas, né? Mas é necessário, né? Frente a esse cenário desafiador que a gente vive hoje, tanto na saúde suplementar quanto no SUS, o SUS nem se fala que o Ministério da Saúde já está olhando, já tem um baita projeto estruturado. Mas, principalmente no cenário privado, cabe muito por conta desse cenário desafiador que a gente vive. E muitas instituições elas já estão investindo em escritórios de experiência do paciente, né, em setores de qualidade cada vez mais robustos e que cabem, sim, pessoas já formadas para que garantam essa cultura aí porque eu falo muito de fechar a torneira, né? Fechar a torneira, evitar desperdício, que esse é o grande futuro, né? Eu arrisco dizer que as instituições que não têm os custos na mão e isso tudo muito bem gerenciado, são fadadas ao insucesso. Justamente por esse cenário desafiador que a gente vive na saúde suplementar hoje no nosso país. Sem dúvida. Você falou de centro cirúrgico, né? Uma das dificuldades em questão de fazer a rotatividade, né? Lógico que tem toda aquela cadeia dos procedimentos padrões, obviamente, mas, por exemplo, se a gente pegar comparando no passado, para quem gosta de Fórmula 1, né, de automobilismo, as trocas de pneus antes era na casa de 20 segundos, né? E hoje faz em 4, 5, 6 segundos, né? Abastecendo ainda, né? Colocando combustível. Trocando os 4 pneus. Então, é possível, com estudo, verificando a cada ponto e fazendo as coisas corretas, com qualidade, inclusive, aumentando cada vez mais o padrão de qualidade, mas diminuir o setup, né? Diminuir Exatamente. Essa mudança entre fazer um e um outro. SMED ali, né? Já que você citou que é um dos recursos, maiores recursos dentro do hospital, né, de arrecadação, né, a cirurgia, né, eletiva, e então é o porquê não de fazer esse trabalho e melhorar a questão também dos custos ali, melhorando os setups, né. Então, para a instituição, né, o Lean também poderia ajudar em verificar toda essa questão de preparo de setup externo, setup interno, toda a organização, né, para que a evolução ali no tempo dessa preparação da sala cirúrgica seja feita de uma maneira mais ágil, né? Sem dúvida. Porque se você reduz o tempo, você consegue colocar 1 ou 2, às vezes 3 cirurgias a mais, né? Exato. Você consegue girar a sala mais rápido, com mais eficiência, eu garanto uma melhor gestão do agendamento, que é um grande desafio dos hospitais, o agendamento cirúrgico. Eu consigo garantir um agendamento mais redondo e isso consegue garantir mais cirurgias dia, porque eu consigo aproveitar a capacidade instalada da minha instituição. E isso, com certeza, traz ganho de receita justamente por esse ajuste, que muitas vezes é mínimo. Eu faço um mínimo ajuste, eu já consigo melhorar minha eficiência. Se eu continuo trabalhando e continuo aplicando a metodologia, a gente consegue resultados cada vez melhores, com certeza. E resulta melhores num setor que pode ser aplicado em outros, né? Exato. Imagina um projeto desse em centro cirúrgico, a menina dos olhos da diretoria, opa, eu tenho um problema no pronto-socorro, ou eu tenho um problema na farmácia, na unidade de internação. Então, a metodologia, ela cabe muito para vários setores. E aqui eu falo muito de hospital porque é a minha expertise, né? Onde eu dedico a minha carreira há mais de 10 anos, mas é necessário entender que uma clínica, seja estética, seja qualquer ambiente de saúde, merece um olhar especial. Então, se você tem um gargalo, pensa nisso. Ali na área da saúde, o foco é o cliente no centro, né? A questão, por exemplo, você falou de uma clínica. Vamos pegar um exemplo de uma clínica de fisioterapia, né? Às vezes você tem que ser orientado, às vezes não, você tem que ser orientado em quais exercícios, em quais movimentos que você tem que fazer, então... Mas existe um fisioterapeuta para talvez 5, 10 pessoas, dependendo da clínica e do volume de pessoas. Às vezes o paciente fica ali mais tempo na clínica porque ele fica esperando entre um exercício 3 sessões de 10. Aí terminou as 3 sessões de 10, não sabe o que vai fazer na sequência. Então fica esperando alguns minutos para que o fisioterapeuta volte e oriente para fazer o que fazer, para fazer o novo passo ali, o novo exercício, assim. Pode ser chamado. Então, se acelerar, por exemplo, e deixar orientação ou colocar alguma instrução em que a pessoa saiba e acompanhe visualmente, a pessoa ali vai ter uma rotatividade maior de pacientes e aí você tem como atender mais pessoas, né? Só para ter um exemplo em questão de Lean na área da saúde, saindo do hospital, por exemplo. Exato. Né? E mais uma vez, né? A solução ela não é óbvia. A gente tende, quando a gente tem um problema, a gente tende sempre a pensar primeiro na solução. Não, como é que eu vou fazer para resolver isso?
de pronto, pensando no problema e querendo a solução, sem olhar as etapas anteriores, sem pensar na causa raiz. Não, por que isso está acontecendo? Né? Então, é justamente isso, é olhar com critério, com cuidado, com método, a gente consegue alavancar resultado justamente por olhar da forma certa. Né? Justamente um direcionador para que se olhe para o problema da forma certa, entenda-se as possíveis causas, a causa raiz, e aí atacar com muito mais propriedade. Na indústria, a gente chama Ipugemba, né? Onde Tem Gemba na área da saúde. É. Onde eu trabalho, a enfermagem, ela faz o Gemba. Faz também? Então, sim. a metodologia, o Gemba é onde acontece, as coisas, né? O local. E olhar, né? Observar e ver qualquer desperdício, né? É estudar, né? Fazer um mapa de fluxo de valor, fazer um né? mapa, conversar com os funcionários, qual que é a sua dor, onde você mais gasta seu tempo, né? Porque, assim, a gente costuma enxergar como um todo. Se você vai para o game, você consegue ver os detalhes, né? Bem mais que os detalhes, as particularidades de cada processo. E é aí que você tira, o mínimo que você tira te traz uma redução muito maior lá na frente. Né? Então, assim, ir para o Gemba é uma coisa super importante. E como você disse, lá tem o Gemba também, em todo lugar tem, né? Eu acho que, até ia te perguntar, você falou a respeito da farmácia, que você trabalha também nessa área da farmácia clínica. Existem muitos retrabalho, assim, de medicamento que volta para a área da farmácia? Inúmeros. Inclusive, falei desse projeto, né, que nós fizemos voltados para a devolução, mas veja, uma farmácia hospitalar, para quem não conhece, é uma mini linha de produção. Né? Só que o grande desafio é que é uma mini linha de produção acontecendo em um cenário totalmente complexo, que são pacientes dependendo daquela tua rotina, né? Então, é um processo que precisa de uma certa flexibilidade, mas não muita, porque eu não posso sair daquela minha linha de trabalho. Então, veja, eu tenho uma prescrição médica, eu preciso separar aquele medicamento de acordo com a prescrição médica, eu preciso lançar isso para baixar do meu estoque, preciso embalar, preciso entregar em tempo hábil, tudo acontecendo como um reloginho, né? Porque são premissas da qualidade, né? Eu entregar o medicamento certo para o paciente certo, na hora certa, né? Isso são premissas muito básicas. Mas para que se eu chegue no básico, eu tenho essa série de etapas anteriores que são importantes para o sucesso desse processo, né? E um dos projetos que eu participei foi justamente na demora da entrega desses medicamentos. Então, era um carrinho que saía, ia de setor em setor do hospital, só que quando chegava num determinado setor mais para frente, estava super atrasado, impactava muito na qualidade da assistência, porque imagina, para quem usa antibiótico, recebeu prescrição de antibiótico, sabe, o antibiótico precisa ser tomado sempre no mesmo horário, seguindo certinho. Imagina um paciente internado super debilitado que estava tendo atraso na entrega daquele antibiótico, a equipe ainda precisava pegar, recepcionar, preparar. Na hora que chegava para o paciente, já chegava com um atraso estrondoso, né? Então, a gente precisa olhar para todo esse caminho, realmente, o que agrega valor para o paciente, de fato, né? O que gera valor? O que eu posso eliminar de retrabalho aqui? Como eu posso ajustar esse processo? A gente também calculou takt time, né? Então, a gente calculou quanto que demora do meu colaborador para sair da farmácia e entregar no setor A, do A para o B, do B para o C. Como isso funciona? Então, com a metodologia, a gente conseguiu fazer toda uma revisão desse processo e esse, de fato, é um orgulho meu, porque isso foi uma das coisas que ficou, né? De fato, não houveram mais atrasos, foi um grande legado, né? Que para a equipe, às vezes, no início pareceu meio moroso. Nossa, mas tem que ficar pensando na causa raiz, tem que jogar na matriz. Tem um monte de... tem um monte de prescrição para atender. Você quer que eu sente aqui? Mas, de fato, o resultado vem porque o tempo que você disponibiliza para resolver o problema de forma estruturada, isso te economiza muito tempo e dor de cabeça lá na frente e com certeza valeu a pena. Sim. E sobre análise de risco, isso é comum? Sempre fazer a análise de risco dentro do ambiente? Sim. Para que minimize ou mitigue tais determinados riscos dentro da área hospitalar. Com certeza. Essa importância fazer periodicamente, né? Sim, a revisão de risco é super importante porque a gente fala de processos que impactam diretamente numa vida, né? O paciente está no centro do cuidado. Então, qualquer
risco que eu tenha no meu processo, eu posso impactar diretamente numa vida. Então, a análise de risco é fundamental, né? As instituições, normalmente, que trabalham com análise de risco, usam a HFMEA, que é o FMEA adaptado para a área hospitalar, né? Que é a minha realidade, mas é uma ferramenta super simples, em que é possível entender processo por processo dentro do seu setor, dentro da instituição, o que você tem de processo, o que pode acontecer, que a gente chama dos modos de falha, né? Quais são os modos de falha de cada processo e quais deles são que apresentam mais risco, né? Caso aconteçam. E aí trabalhar em cima desses potenciais riscos maiores para sempre mitigar. Isso é super importante na área da saúde e tem tido muito mais relevância nos últimos tempos, né? Quando a gente fala de acreditação hospitalar, né? Existem as nacionais, internacionais, hospitais buscam cada vez mais esse selo, essa chancela de que a sua instituição ela é uma instituição acreditada em qualidade e segurança. Então isso vem muito para a discussão, essa análise de risco, né? Porque de fato qualquer processo não supervisionado ou não gerenciado, porque a gente está falando puramente de gestão de processos, né? Gestão. Se eu não tenho gestão dos meus riscos, eu estou fadada a alguma coisa passar e atingir um paciente e, de fato, como eu já falei, a vida não tem preço, né? Não tem preço. Quando você fala em processo, né? Tudo é processo. Dentro do hospital tem o processo, o paciente é processado, o material é processado, né? E também a informação também é processada, né? Sim. Então, por exemplo, o paciente ele entra de uma maneira, ele vai ser tratado, ele vai sair de outra maneira. E nesse meio do caminho tem toda a parte de atendimento, fazer toda a triagem, tudo mais, o atendimento, e a pessoa ir melhor para casa, sair do hospital melhor. Esse é a meta, né? O objetivo. Os materiais, né? Seja saindo do almoxerifado, material hospitalar, né? Todos os materiais, as medicações, tudo. Então, tem todo o processo ali que segue um caminho, né? E a informação, que é a entrada, a pessoa ter o registro da entrada, todo o protocolo, né, a burocracia toda, a né? parte burocrática e também a questão eu me falo a memória, mas assim, do que é, do prontuário. Prontuário dele até a alta, né? Se ele tiver internado ou se ele sair com uma prescrição ali e encerrar o atendimento. Tudo isso é processo, né? Esses 3 tipos de processo. Sim. Você elencaria qual que é que a gente, por exemplo, tem maiores problemas em a questão? Seria o processo do caminho que o paciente tem dentro do hospital, os materiais ou a falta de informação ou excesso de burocracia? Conseguiria ver que se colocasse, elencar ali num top 3, qual seria a melhor, por onde começaria? Eu ainda adicionaria a questão de padrão, né? Porque tem padrão que, às vezes, inclusive em hospital, que gira muito, né, a questão dos funcionários, né? Então, eles fazem por plantão. Então, o padrão que um faz de manhã, às vezes, não é o padrão da noite. Isso também é um problema? É um baita problema. É um baita problema. Falando um pouco da jornada do paciente dentro das instituições hospitalares, quando um paciente entra num hospital, ele não entra para brincadeira, ele tem um problema. Né? E qual que é o nosso objetivo? Qual que é a atividade core que a gente fala? Né? Qual que é o que a gente quer? Esse paciente ele precisa sair melhor ou, no máximo, igual ele entrou. Então, não resolvi ele sair igual, nunca pior. Né? Então, para que tudo isso aconteça, esse paciente ele entra, ele passa na recepção, ele é recepcionado. Se ele vai para uma cirurgia eletiva, é um processo diferente. Se ele vai fazer um exame. Então, dentro do hospital, a gente tem diversos processos. Né? Processos de recepção, farmácia, lavanderia. Vejam, a roupa tá lá bonitinha de cama no leito. Aquela roupa surge lá? Não, existe todo um processo de processamento daquela roupa. No centro cirúrgico. Às vezes o gargalo do centro cirúrgico, quando a gente faz as análises, muitas vezes é no tempo da roupa chegar, porque o cirurgião ele quer a paramentação não descartável, que é a de pano, mas a de pano não ficou pronta, porque tem que processar, tem que esterilizar. Então, vejam, são vários processos interligados, intimamente ligados, e o sucesso de um, muitas vezes, depende do outro, né? São processos muito interdependentes, e todos convergem para que essa jornada do paciente seja o mais lisa, vamos dizer assim, possível, né? O mais livre de intercorrências possível, né?
Hoje em dia existem até nos hospitais que trabalham com linha de cuidado, né? O que é a linha de cuidado? É eu traçar de fato a linha do paciente. Eu tenho um paciente que vai fazer uma bariátrica, por exemplo. No meu hospital, ele é um hospital que uma das grandes carros-chefes do centro cirúrgico é a cirurgia bariátrica. Então, eu vou chamar o meu cirurgião, e os principais cirurgiões que fazem aquela determinada especialidade, chamar toda a equipe, vamos desenhar essa linha de cuidado. O que eu espero desse paciente quando ele entra? Como é que eu espero que ele saia? Eu faço todo o gerenciamento desse processo com indicadores, porque não adianta também eu olhar e falar, eu acho que tá bom, acho que tá ruim. Tem que ter métrica, né? Isso tá na metodologia, né? Eu preciso mensurar e acompanhar e analisar isso. Então, quando eu faço tudo isso de forma estruturada, eu tendo a ter mais sucesso. Então, assim, falar um processo que seja mais crítico ou não crítico, isso vai muito de instituição, né? Para instituição, e os problemas, eles são muito particulares de um lugar para outro, né? Eu trabalho olhando alguns locais aí, Brasil afora, e eu vejo que cada instituição tem a sua particularidade. Tem umas que os hospitais não são nem porta aberta para emergência. Então, emergência não vai ser um problema, porque ele não tem porta aberta mesmo. Uhum. Mas o estoque da farmácia precisa ali de um gerenciamento melhor. Para otimizar fluxo de caixa, a gente sabe que existem diversos impactos, não só para o paciente, mas para a sustentabilidade do negócio. Tem instituições que o problema está em burocracia, né? Quando eu falo de faturamento para uma instituição privada é super importante. Se eu não tenho todo o fluxo de faturamento, que é essa esteira, eu chamo até de esteira de faturamento, porque é tudo em caixinha, essa conta hospitalar, ela entra numa esteira. E se acontecem problemas no percurso, eu demoro muito para faturar. Então, se eu demoro muito para faturar, o meu hospital demora muito para receber. Que o sistema de pagamento, remuneração dos hospitais é meio ingrato. Eu primeiro faço o serviço e eu recebo 30, 40 dias depois. Então, se eu tenho um processo com ineficiência, eu vou receber isso muito depois do que eu precisava, né? Para ter uma saúde financeira interessante, para, de fato, garantir a perenidade daquela instituição. Então, assim, eu falo de problemas, assim, nesse nível, problema mesmo da conta hospitalar, de como ela chega, como ela é formada, como ela é analisada e como ela entra nessa esteira de faturamento, que a gente fala do ciclo da receita, né? Se eu cuido bem desse ciclo da receita, isso costuma ser um gargalo grande. E eu falo muito desse, não tem interface direta com o paciente, mas tem com o negócio. Então, muitas instituições, elas pelejam muito e o Lean facilmente ajudaria, né? Você ter um processo mais enxuto de navegação dessas informações. Eu acho que é um problema bem complicado. Quem tem porta aberta, emergência, sempre é um gargalo. Quem tem exame de imagem, né? Então, é muito comum, né, cuidar bastante. Será que os exames que a gente está pedindo lá na ponta são exames de fato necessários? Estou pedindo exames desnecessariamente, isso aumenta o tempo da jornada do paciente, acarreta em aumento de custo, sem de fato ter impacto naquele desfecho clínico daquele paciente, também é uma outra coisa que costuma pegar bastante. Mas isso é muito particular de instituição para instituição. Mas se eu tivesse que elencar, né, de alguma forma, de forma geral, né, seria da parte de apoio, vamos dizer assim, falando de sustentabilidade de negócio, ciclo da receita, né, como esse processo mais burocrático. Sim. E emergência, centro cirúrgico é um gargalo muito grande que as instituições têm muito a ganhar também quando olham com carinho para isso. Correto. Estamos terminando aí o nosso podcast. Eu falo muito, você não me deixa falar, não. Olha, rapidamente, já acabou uma hora. E isso que você falou também de processo desigual de plantão para plantão é um problema real, acontece bastante. Quando eu olho para o processo com carinho, eu tendo a trabalhar e bater em cima de padrão. Tem muita gente que fala, quando a gente fala da metodologia, mas aqui não fabrica carro, porque eu vou querer padrão? Não tem que ter padrão nada. Tem sim, porque isso influencia muito no resultado final. E é muito comum, eu gosto de trabalhar com tal plantão, porque roda tudo bonitinho, mas tal plantão... Então, assim, isso normalmente indica uma falta de padrão e que o gestor daquele setor precisa olhar bastante para esse processo. E quem percebe isso é o paciente, com né? certeza. Porque o paciente, ele fica lá, às vezes, mais dias do que, né? Fica, às vezes, 4, 5. Tem gente que tem internação de 100 dias. Sim. E ele percebe, né? Na mudança do turno, né? A diferença da movimentação, da medicação. Sim. Não é da medicação em si, né? Sim, mas é um bom exemplo. Né? Do atendimento à saúde. Quando o processo, a cultura, na verdade, ela é frágil,
a gente precisa de uma coisa que se chama o olho do dono, com muito mais presença. E aí, nos hospitais, o turno da noite costuma ser um pouco mais sombrio, né? Porque o olho do dono daquele processo não tá lá, tá longe, né? Tá dormindo em casa, bem tranquilo. E, de fato, é onde a gente tem que ter muito cuidado, né? Não generalizando ou desmerecendo o trabalho de quem trabalha à noite, mas tem que ter um pouco mais de cuidado para garantir que aquele padrão ele vai ser seguido mesmo sem o olho do dono. E aí entra a cultura. Né? Quando eu tenho uma cultura de qualidade de segurança, de melhoria, de redução de desperdício bem firme, né? Esses problemas tendem a diminuir justamente pelo entendimento de todos que o processo precisa ser seguido de forma adequada. Porque nada mais, nada menos é isso, né? Começa com o próprio entendimento de que eu faço esse processo dessa forma. Por que eu faço dessa forma? Eu sei por que eu faço, eu tenho pleno entendimento e eu entendo que o meu papel é fundamental para que todas as etapas subsequentes aconteçam de forma adequada. Então, tudo começa a girar de forma um pouco mais fácil. Engrenada, né? Engrenada. Infelizmente, o nosso tempo terminou e nós estamos aí finalizando o nosso podcast. Eu acho que para fazer né, uma frase que termine, acho que envolve tudo que nós falamos até agora, o Lean ele não é somente uma metodologia que aplica uma otimização de processos, né? Ele age em cima da experiência do paciente, a experiência também do profissional. Né? Ele melhora a questão da qualidade, da segurança dos serviços ofertados pelo aquele ambiente hospitalar, ou seja, dentro de uma clínica. E ele promove, né? Na verdade, ele faz com que os recursos, a utilização dos recursos, tanto financeiro quanto humano, seja muito melhor, né? Aproveitado. Né? Eu acho que se você aí em casa achar alguma coisa ou quiser comentar, deixa aí nos comentários o que você acha a respeito disso, mas eu acho que essa frase, ela acaba que engloba tudo que a gente conversou aqui, né? Natália, eu queria te agradecer imensamente aí pela sua contribuição, que foi, assim, incrível, muito, né? Bom. Eu fico muito feliz de você ter aceitado participar do nosso podcast e você enriqueceu ele com tantos dados, trouxe sua experiência. Gostaria de agradecer muito a sua presença e o seu aceite para participar do nosso podcast. Se você quiser deixar suas redes sociais, o pessoal entrar em contato, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser manter esse papo vivo aí, pode ficar à vontade. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar da área da saúde, que eu sou uma entusiasta, uma apaixonada, então foi super gostoso, né, agradeço pela condução aí sua, principalmente, Dani, né, de conduzir esse papo, né, foi super leve, eu espero que o pessoal de casa tenha aprendido um pouquinho mais sobre a metodologia que tanto enriquece, né, em vários segmentos, seja de bens, né, seja da área da saúde, que tende a agregar muito. Quem for olhar e não conhecer e for pesquisar vai ver que a gente só arranhou a superfície, né? Tem muita coisa aí legal para conhecer. Eu não sou uma grande influencer digital, eu não posto muito nas minhas redes, mas eu estou sempre conectada, então se alguém quiser fazer alguma pergunta ou manter contato, lá no LinkedIn é só digitar Natália Zimmermann, né? Natália sem H, mas depois vocês vão ter aí escrito certinho. Podem pedir lá a solicitação para conexão, vai ser um prazer ter vocês na minha rede. Não posto muito conteúdo, mas estou disponível para a gente bater um papo e aprofundar um pouco mais da riqueza que é o Lean na área da saúde. Muito e para você que ficou conosco até agora, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até mais, tchau!